De volta com o nosso Você Bonita. E o período da gestação, a gravidez, eu acho que é um dos momentos mais esperados, né? Pelas mulheres que têm a decisão de ter um filho. E aí, quando descobrem a gravidez, surgem tantas dúvidas. Dentre elas, eu acho que a principal é a alimentação. Não dá pra gente fugir. A gente sabe que tem aí algumas restrições. Alguns médicos pedem para que a paciente não coma certas coisas durante esse período. A gente vai falar sobre isso. Mas, principalmente, o que deve estar contido nesses alimentos, né? O que vai pro bebê daquilo que a gente come? Ai, tão bacana o assunto. Quem vai conversar com a gente hoje, tirar todas as dúvidas, querido Dr. André Weinert, nutrólogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa Sempre tarde. bom recebê-lo. Obrigado pelo convite de novo. E o assunto é muito interessante, eu acho muito bacana, não só para as mulheres que já estão grávidas, mas para aquelas que pretendem engravidar, para aquelas que tiveram uma gestação que algo não saiu como gostaria, Isso. vai ter uma futura gestação, então de repente a alimentação a gente sabe que pode contribuir muito, né? É o que eu sempre falo, né, Carol? A alimentação na gestação começa antes da gestação. Ah, é? O legal é a gente preparar a mulher, né? Então a mulher que quer ter filho, quer engravidar, o legal é já começar esse preparo nutricional antes da gestação. Porque começar depois da gestação, claro, vale muito a pena, é bem legal, é sempre você se cuidar legal, mas a gente tem alguns pontos que a gente, antes da gestação, a gente conseguir já começar a trabalhar, a chance muito maior de ter uma gravidez muito mais tranquila, de ter uma gestação muito mais fácil, o neném nascer mais saudável, com menor chance de doenças, e menor chance da mãe desenvolver doenças durante a gravidez. Olha, isso é importante. Então, esse preparo antes da gestação, então a dica que eu sempre dou, tá pensando no casal, tá pensando em engravidar, porque não é só a mulher que engravida, né? Geralmente é o casal que engravida. É o casal, os meninos ainda falam, junto, né? Estamos grávidos, eu também estou grávido, o homem fica grávido, fica junto, então eu acho que se tem já esse propósito de aumentar a família, de começar uma nova família, vale a pena fazer um acompanhamento nutricional já antes da gestação. E o que deve ser colocado nessa alimentação antes da gestação que pode contribuir para uma gravidez mais saudável? Então, tem alguns itens de vitaminas, esse tipo de coisa que podem ser importantes? O primeiro ponto que a gente já começa a trabalhar antes da gestação é o ácido fólico. Então, tem que recomendação. Isso, recomendação. Pelo menos 3 meses antes da mulher engravidar, até o primeiro trimestre de gravidez, tem recomendação da mulher complementar com ácido fólico, por exemplo. Tá? Então, pode complementar, muitos médicos, inclusive, é uma vitamina do complexo B, que os médicos, assim que a mulher engravida, vai no ginecologista, muitas vezes ele já passa a suplementação de ácido fólico e de ferro também. Que isso é muito importante. É muito bom, mas é muito legal a mulher os estudos mostram que a mulher que já faz essa suplementação com ácido fólico, pelo menos 3 meses antes de engravidar, ela tem uma gestação muito mais tranquila, tem uma recuperação, tem a formação, o ácido fólico é importante para a formação do tubo neural da criança, do sistema nervoso e para evitar a má formação, algumas teratogêneses, né? Que a gente... a mielo, por exemplo, né? Outras doenças do sistema nervoso. Então, essa suplementação de ácido fólico deve começar antes da gestação. Quem está, então, programando, já pode conversar com o seu ginecologista e começar já a tomar o ácido fólico. Pode começar a tomar ácido fólico, 5 gramas por dia, não tem problema algum. Já me perguntaram se engorda, se incha. Não, ácido fólico mas eu vou engordar, né? Eu vou tomar vitamina. Não vai engordar. Não, ácido fólico não engorda nada, é muito importante. E vitamina, normalmente, vamos tirar um pouco desse tipo. Vitamina não engorda, né? Toda mulher fala, eu vou tomar vitamina, eu vou engordar, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Não, vai engordar se comer a mais, vai engordar se não tiver uma vida mais regrada. Não é tomar um suplemento vitamínico que vai fazer com que você ganhe peso. Ele vai complementar aquilo que você precisa. E olha, na real, né, doutor André, todas as grávidas acabam tendo essa recomendação desse suplemento vitamínico desde o início. Sim, todas, né? todas. Pelo que eu converso aí sempre, todas já tomam mesmo, já né? Tomam. Porque precisa, a gente vai tudo pro bebê, né? Não digo que vai tudo pro bebê, mas uma boa parte vai pro bebê. E aí a mãe fica sem. Exatamente. Inclusive a fisiologia do nutricional da mãe, nutrológica da mãe, muda um pouco por conta do feto, que uma parte vai para a criança, só para você ter uma ideia, por exemplo, que a gente vai acabar falando depois, uma porcentagem do carboidrato, porque a principal fonte de energia do feto para desenvolvimento do feto é o carboidrato. 60% do que o feto precisa para se desenvolver é o carboidrato. Olha. Né? Então a mãe vai disponibilizar muito mais carboidrato para ele e ela vai começar a metabolizar ácido graxo na falta do carboidrato que ela vai mandar para a criança. Então, por isso que o equilíbrio da alimentação da mãe é muito importante. É bacana. Nesse caso, então, para aquela mulher que já come pouca gordura
e vai comer o carboidrato com equilíbrio, que o doutor André já vai explicar as quantidades para a gente entender o quanto a mais a gente pode comer. E ela manda esse carboidrato, então, vai mandar para o bebê. Ela ainda tem chance de diminuir gordura corporal. Sim. Traz muitos problemas. A mãe que, por exemplo, faz dieta muito restritiva em carboidrato, não pode jamais na gravidez. Exatamente, porque para o feto se desenvolver é muito importante a mãe consumir carboidrato de boa qualidade, né? Então um aumento de alimentos mais saudáveis, que a gente vai comentar, de frutas, leguminosas, integrais, de integrais, né? São fontes muito boas de carboidratos bons que a criança, o feto vai precisar para se desenvolver, para a formação de tecido, para desenvolvimento de sistema nervoso, de visão, de membros, né? Agora, para a mãe poder disponibilizar tudo isso e mandar para o feto e ter para ela também, porque ela precisa se desenvolver. Sim. Os trabalhos mostram que mães que ganham muito peso durante a gestação, a chance do feto, da criança nascer, desenvolver diabetes, ser obesa, é muito grande. Agora, em contrapartida, mães que não têm um ganho correto e ganham pouco peso, inclusive perdem peso, a chance da criança nascer com baixo peso e desenvolver outros problemas também, outras doenças, é muito grande. Então, a gente como tudo que a gente fala aqui é o equilíbrio. Nem ganhar peso demais, mas não pode também deixar de ganhar peso. Então, ela tem que consumir uma quantidade adequada para ela. Né? Então, o que é para você, a Carol engravidou, ela vai ter que consumir um X de caloria, um X de proteína, um X de carboidrato. Não vale para outra pessoa. Então, é individualização. Então, para conseguir alcançar esse ganho de peso saudável, não ganhar demais, para não ter um problema a longo prazo para a criança e nem deixar de ganhar peso. Então, ela tem que consumir tudo. Qual você colocaria como limite máximo e o limite mínimo de peso na gestação? A gente vai mostrar a tabelinha. Tem na tabelinha? Tem uma tabelinha. Vamos começar com o vídeo? Vamos. Já vamos falar de limite máximo e limite mínimo, então. Vamos colocar... esse vídeo é lindo. É bonitinho esse vídeo, né? Começa então, assim. O alimento sendo a mãe comendo o alimento e o alimento descendo pelo trato gastrointestinal da mãe. Né? Então, aqui... Né, um desenho ele está sendo digerido, como a gente já falou de várias vezes, seja proteína, carboidrato, seja gordura, o que quer que seja, ele desce pelo trato gastrointestinal da mãe, até chegar, vai para o esôfago, chega no estômago, aqui ele penetra na corrente sanguínea, né, da mãe, já como nas menores porçõezinhas, né, de aminoácidos, de glicose, né, de ácidos graxos, são aquelas menores porções dos nutrientes. Aqui ele está penetrando isso, aqui é um desenho, aqui já dentro aqui é a placenta, aqui já o líquido amniótico, olha lá que legal. Estão passeando, e aí esse nutriente que é muito importante, já bem digerido, e esse equilíbrio que vai fazer com que eles entrem, eles penetrem e eles acabem entrando no cordão umbilical, por ali que a criança também vai ser alimentada. Então, as partículas precisam estar assim. Isso, precisa estar bem quebradinho e precisa ter esse equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, se consumir a mais, se consumir a menos, vai ter defasagem ou vai ter um acréscimo, vai ter muita oferta para a criança ou vai faltar oferta para a criança. Entendi. Tá? Então, aquela vai penetrando. Então, essa parte fisiológica do alimento entrando. Aqui a gente vê os glóbulos vermelhos, a gente vê glóbulos brancos, então já está na corrente sanguínea. E aí a gente vai acabar vendo no finalzinho desse vídeo. E aí ele já está indo para o cordão lá, que interessante. Umbilical, e aí que vai alimentar o neném. Então, muito importante para o bom desenvolvimento do feto que a mãe tenha uma alimentação saudável. Então, se a mãe consumir a mais, coisa a mais, vai a mais para o neném. Se a mãe consumir alimento a menos, vai deixar de um neném consumir. Me veio na cabeça uma coisa agora, com as imagens, a gente imaginando o alimento sendo digerido e tem que chegar ali para o cordão umbilical já num tamanho muito menor, para que seja penetrado, enfim, para que consiga chegar na criança. Um organismo que não esteja fazendo bem uma digestão, comer às vezes demais alguns alimentos que não são bem digeridos, ou as pessoas que têm intolerâncias e comem alguns alimentos que geram aquele desconforto e tal, pode também prejudicar essa alimentação do nenê. Quando a gestante, como a gente falou no começo, tem algumas alterações fisiológicas importantes. Então, para você ter uma ideia, aumenta a área cardíaca da mãe, aumenta conforme passa a gestação. O débito cardíaco, né, que é aquela quantidade de sangue, de uma maneira geral, que o coração tem que bombear, também aumenta. O volume de sangue aumenta na mãe no final da gestação. Olha, muito, né? Diminui a capacidade pulmonar da mãe, aumenta o tamanho do rim, muda a filtração do rim. Então, assim, alterações fisiológicas muito grandes.
E uma das alterações fisiológicas também é a diminuição do esvaziamento gástrico. A mãe tem mais empachamento. É por isso que às vezes dá uma prisão de ventre e aumenta. E ela pode, inclusive, vomitar, ter mais azia, ter mais má digestão. Por quê? Por causa da progesterona. O aumento da progesterona inibe a formação de algumas substâncias como um hormônio chamado motilina, que é responsável pela motilidade gástrica. Então, tem alterações hormonais que acontecem durante a gestação que modificam, inclusive, por isso que a mãe fica mais empachada, por isso que a mãe sente mais azia, às vezes pode ter mais refluxo. Tudo ligado à progesterona. E a gente sabe que a progesterona é importantíssima para segurar esse bebê. Claro. Né? Ali... Mas isso é fisiológico, isso não é ruim, isso é fisiológico. É assim, fisiológico. Se é da natureza, porque... Exatamente, é a natureza da gestação, a natureza da formação do feto, a natureza da mãe. Que legal, né? doutor. E aí acaba diminuindo essa motilidade, então acaba tendo constipação intestinal. Então isso acontece mesmo? Acontece, normalmente acontece por modificações hormonais, por modificações alimentares, por modificações de esvaziamento gástrico. Então, fisiologicamente, tem essas alterações. Então, altera tudo. Na mãe, altera tudo. Então, olha, vamos colocar uma perguntinha aqui do Insta, que eu acho que essa é importante. Vamos ver quem que escreveu pra gente. Olha lá. Beijo pra você, Pati. Que linda, adorei. Carol, estou grávida de gêmeos. Tenho que comer por 3, adorei a pergunta. Não está certo isso. Vamos acabar com isso, mulher grávida. Não existe comer por 2, nem por 3, Paty. Não. O que existe são contas e são alguns parâmetros que a gente usa, né, individualizados para cada mulher, que a gente trabalha junto durante a gravidez. Né? E claro que tem que fazer o acompanhamento, porque nada é 100% na medicina. Então a gente faz acompanhamento, faz toda a dosagem de nutrológica, faz o nutrograma, toda essa parte nutricional a gente acompanha. Para ver se está ok aquele cálculo. Okay. Exatamente. E aí faz a partir até a tabelinha, se quiser colocar. Vamos colocar a tabelinha? Então, tem uma tabela com os números mesmo, né? Isso, os cálculos que geralmente a gente acaba... Eles vão colocar... Gente, é muito legal essa tabela para a gente ter uma ideia dos trimestres, né? Isso, que a gente calcula mais ou menos nos trimestres quanto que a gente acrescenta para a mãe. Porque é aquilo que a gente estava falando. A mãe consome isso, consome o X, isso. O que a gente coloca mais ou menos, então, para acabar com isso de que tem que se consumir por 2 ou por 3. Nada disso. Tá? Para se ter uma ideia, a gente no primeiro trimestre de gravidez coloca para a gestante que o gasto energético total dela. O gasto energético total é tudo aquilo que a gente gasta durante o dia. Né? É tudo que o nosso organismo gasta para fazer a parte metabólica, de atividade física, de levantar, de comer, de sentar, de dormir, tomar banho. Tudo. É o gasto que a gente tem. É aquele basal que a gente pode dizer? O basal mais, o total. Esse é o basal mais os fatores que a gente complementa. Com as outras coisas. Vou andar no corredor, vou andar no vou fazer atividade física 1 hora por dia, 2 horas por dia, subir escada. Aí é o gasto energético total. Da mulher não grávida, Então a gente pega esse fator, a gente calcula no primeiro trimestre 8 calorias por semana de gestação, mais 180 calorias por dia. Então isso daria, no cardápio que ela tem já hoje, mais 180 calorias. Isso, e mais 8 calorias por semana de gestação. Então cada gestação a gente acrescenta 8 calorias. Ai, que interessante. Então primeira semana, 180 mais 8. Segunda, 180 mais 8, 16. mais 16. Entendi, a partir daquele primeiro valor. Isso. Que interessante. Então, até porque no primeiro trimestre, gente, é um feijãozinho. É um embrião. A gente chama de embrião, né? Então embrião. Você imagina, desse tamanho ele não tem peso nenhum ainda, né? Mas ele é uma fase super importante para desenvolver. Isso, para desenvolver a parte primordial. Então, o sistema nervoso central, desenvolvimento principalmente dessa parte é super importante que tenha, por isso que ácido fólico é importante, vitamina B12 é importante, ferro é importante, as vitaminas são super importantes de repor. É bem para esse período do primeiro trimestre. Desse primeiro trimestre, que a formação é o início, é a gênese, é o começo de tudo. As células estão se dividindo Exatamente. Ali, né? Então, nessa divisão celular tem que estar tudo perfeito, correr tudo na maior harmonia, para não ter nenhum problema. Muitos alimentos saudáveis. É claro que não precisa nem dizer evitar gordura, evitar fritura, evitar doce. Evitar alimentos muito condimentados. A bebida alcoólica, a gente pode até comentar também, tomar muito cuidado. Eu não recomendo bebida alcoólica durante a gravidez. Os médicos, muitos médicos proíbem totalmente, né? Proíbem totalmente, mas é muito individual. Mas de uma maneira geral, sim. Não acho legal o consumo de bebida alcoólica, porque ela é tóxica. Vai direto pro bebê. Isso.
Então, mas de uma forma geral, por isso que já no primeiro trimestre a gente já quebrou essa paradigma de tem que comer por 2. Por 2, de jeito nenhum. É o que você come mais 180 e a cada semana mais 8. Isso. Aí nós vamos para o segundo trimestre. No segundo trimestre, a gente vai pegar esse mesmo gasto da mulher não grávida e a gente acrescenta, em média, 300 a 340 calorias por dia. Certo. Tá? Calorias não é nem de carboidrato, proteína e gordura, é de uma maneira geral que a gente está falando. De uma maneira geral do cardápio do dia. Isso, o cardápio do dia, o acréscimo de 340 calorias. Parece muito, mas vamos dar um exemplo de 340 calorias aqui? Vamos. O que são 340 calorias? Olha, mais ou menos 340 calorias, sairia aqui umas três fatias dessa de pão, seria um bife meio desse aqui, mais ou menos. Tá. Dá para colocar mais ou menos mais umas 6, 7 colheres de arroz, mais ou menos, isso a gente falando. Isso em carboidrato ou em ovo, cada ovo tem 120. Cada tá um pouquinho, dá uns 3 ovos e pouquinho. 3 ovos, é mais ou menos isso, assim. a mais do que ela já comia. Durante o dia, mas não é isso para colocar, a gente vai, a divisão tem que ser proporcional de acordo com o que a gente faz, a nutricionista faz o cardápio da paciente, e esse acréscimo de caloria é proporcional em caloria em relação à gordura, proteína e carboidrato. A proporção tem que se manter, a gente aumenta o valor calórico total. Entendi. Agora, tem que comer de 3 em 3 horas. É o ideal, fazer pequenos... É o período que a gente fala assim, realmente, na gravidez tem que comer de 3 em 3 horas. Exatamente, porque é aquilo que a gente falou das mudanças hormonais. Sempre que tem essas mudanças hormonais, esse aumento de progesterona, diminuição da motilidade gástrica, então a paciente tende a ficar mais empachada, a paciente tende a ficar mais estufada, tende a ter uma dificuldade em digerir e eliminar esse alimento. Então, sempre que você você se alimenta de 3 em 3 horas em pequenas porções, é muito mais fácil de você digerir e não ter problemas de refluxo, não ter problema de azia, não ter problema intestinal. Olha só. Tem a parte hormonal de liberação de insulina, de glicose, de oferta você acaba ofertando mais frequentemente para o feto a glicose, o alimento que ele precisa para se desenvolver. Você não acaba não fazendo aqueles picos de ofertas, que isso também não é legal para a criança. Também não estamos falando aqui para levantar de 3 em 3 horas à noite. À noite comer. Não, tem que dormir. Sim, dormir, descansar, mas durante o dia fazer alimentação de 3 em 3 horas, justamente por isso. E no final, o terceiro trimestre, que a mulher já está com uma barriga já avantajada, ela pode aumentar, então, em 452 calorias. Olha, é bom, hein? Aí dá para dar uma aproveitada, né, esse último trimestre de gravidez é o desenvolvimento final, né? É aquela parte de ajustes. Que a criança engorda mais também. A criança acaba ganhando peso, tem o desenvolvimento pulmonar, também o desenvolvimento cardíaco, o desenvolvimento dos membros. Então, é super importante, todas as fases têm a sua relevância, tem a sua importância, cada um tem o seu tempo para ter um desenvolvimento, segue um script super bonito, né? Mas nesse finalzinho, nessas 452 calorias, justamente para ter esse acréscimo, a mãe ofertar um pouco mais desse nutriente que a criança precisa justamente para terminar de ganhar peso. Que no último trimestre foi o que você falou, que vem o aumento do volume abdominal. Vamos colocar uma perguntinha na tela, mas eu queria falar uma coisa que eu achei interessante, até como uma experiência quando eu engravidei, que assim, para cada mulher acontece de uma maneira e tudo, mas eu acho que as mulheres que conseguem um ganho de peso adequado no início, no final não engordam, conseguem manter, porque parece que o metabolismo fica tão acelerado que esse bebê puxa tanta coisa que por mais que você coloque a mais as 450 calorias, né, do seu dia, vai para o bebê, não vai para a mãe. Eu acho que a principal disciplina da gravidez é no início da gravidez. Eu acho que é a parte mais difícil, porque você ainda não vê a barriga, mas você sabe que você está grávida. Mas eu acho, assim, minha opinião, que é um período, tanto que você falou que todo o desenvolvimento tem que ter ali um aporte de vitaminas muito grande, proteínas e carboidratos, mas é o período que a mãe fica assim naquele... É uma ansiedade, é uma coisa... É um momento estranho. E é o momento que tem mais alteração hormonal. É o começo. Né? É o começo, onde a mãe sente mais enjoo, onde a mãe tem a emese, né? Ou os vômitos podem aparecer, né? Desconforto. Então, inclusive, tem uma doença que chama hiperemese gravídica, que é muito importante, tem que tomar cuidado. O que é? Hiperemese gravídica, emese gravídica, assim, tem alterações hormonais que podem levar a mãe a ter vômitos principalmente nesse primeiro trimestre.
14ª, 15ª semana aquela da princesa que ela vomitava? Isso, exatamente. Então, é normal a mãe apresentar quadros de vômito por alteração hormonal, principalmente, tá? Por todas as alterações que a gente falou. O que pode acontecer tem algumas mães que têm um aumento muito grande desse quadro de vômito, não para de vomitar, não consegue comer, começa a perder peso, começa a desidratar, pode trazer problemas para o desenvolvimento do feto. Aí é perigoso. Aí, hospital, pronto-socorro e muitas vezes internação. Eu cuido muito de paciente no hospital com hiperemese gravídica. Olha só. Né? E muitas vezes tem casos mais graves de hiperemese gravídica que duram até o final da gestação. Nossa. Né? Então a mãe passa mal até o fim da gestação, por conta dessas alterações. Mas geralmente é no começo da gestação que é o mais difícil, que você falou, é a adaptação. Então quando a mãe consegue se adaptar legal nesse começo, geralmente vai muito mais fácil. O resto é mais tranquilo. As mães que têm essas complicações no primeiro trimestre de gestação, geralmente é um pouco mais difícil da gente conseguir lidar no final, mas vai bem, vai bem. Vai ou se vai, não, e bebês nascem super saudáveis. Vamos colocar então mais uma perguntinha, vamos ver as meninas. Ai, que linda, ai, a Adri, teve neném há pouco tempo. Adri, um beijo pra você, ela me escreve há muito tempo, teve bebê, uma graça. Olá, Carol e doutor André, quais alimentos evitam o surgimento da diabetes gestacional? Importante, a gente sabe que então o aumento daquele carboidrato simples, da insulina, tal, podem contribuir para o diabetes. Agora, tem alimentos que podem melhorar essa condição? Sim. Quando a mãe já tem diabetes, doutor André, aumenta a chance da gravidez? Quando a mãe já tem diabetes, ou pode até desenvolver diabetes gestacional, e muitas vezes tem pacientes que desenvolvem diabetes gestacional e essa diabetes se posterga para depois... Às vezes ela não vai embora, né? Não vai embora, e às custas de insulina, então é um tratamento um pouco mais difícil, um tratamento um pouco mais a longo prazo. Tá? Mas, de qualquer forma, a diabetes gestacional, a gente tem que não deixar, mesmo que a mãe tenha ou não tenha diabetes, ela vai desenvolver na gestação, o consumo de carboidrato tem que ser... Carboidrato refinado. Carboidrato complexo. Isso, integral. Nada de refinado. E geralmente, dentro daquele gasto energético que a gente calculou, de 50% a 60% do valor calórico total a gente vai fornecer de carboidrato. Então, por exemplo, se uma dieta de 2.000 calorias, 1.000 calorias, de 1.000 a 1.200 calorias de carboidrato. E aí a gente coloca, geralmente, carboidratos melhores. Então, arroz integral, a gente pode colocar aveia, granola, a gente pode colocar pães integrais, né? Então, alimentos que tenham um índice glicêmico um pouco melhor, né? Médio, frutas com casca, né? Para aumentar a fibra. Isso. Ou colocar, no suco de fruta, colocar alguma outra fibra junto para diminuir esse índice glicêmico, né? Então, trabalhar essa parte da alimentação e fazer com que o intestino funcione bem. Porque, geralmente, o intestino que funciona bem também pode dar alteração de absorção de nutrientes, pode alterar um pouco a absorção de glicose, pode alterar um pouco a liberação de insulina. Então, intestino funcionando bem e a mãe consumindo carboidrato de boa qualidade, não deixando de consumir, tem que consumir e consumir melhor. Então, evitar açúcar, evitar doce, evitar bala, evitar bolo, evitar, né? biscoito. E o pior é que na gravidez, muitas mães podem nem ver, mas outras querem muito o doce. Quando fala de desejo, falam que tem o desejo de doce. E aí já aproveito e pergunto, doutor André, que história é essa do desejo da gravidez, doutor André? Existe isso mesmo? Tem uma desordem que não acontece só na gravidez, que pode acontecer com outros pacientes com um déficit mental, alguma coisa assim, algumas doenças também, que chama-se picamalácia. Picamalácia. E pode acontecer na gravidez. São desordens que a mãe, a gestante, tem desejo, começa a ingerir alimentos não nutritivos ou de baixos valores nutricionais ou que realmente não são alimentos em si. Então, para você ter uma ideia, a maioria das mães, das gestantes, que apresentam esse quadro de picamalácia, são vontades, elas consomem gelo, giz, plástico, goma de lavanderia... então tijolo, barro, terra, areia. E elas vão lá querem comer pedra, cascalho. Então tem desordens em largas... sério isso existe. O que tem muitos trabalhos que mostram que geralmente mães que são bem nutridas, que não apresentam nenhum distúrbio nutricional,
menos de 1%, 0,5% apresentam. Tá. Agora, alguns locais que têm algumas gestantes que tem algum distúrbio nutricional, alguma deficiência mais grave, aumenta a chance de ter essa pica-malácia, apresentar esse distúrbio, essa desordem. Olha que sério, gente, tem que procurar o médico? Porque os estudos mostram também que a relação dessa pica-malácia, o surgimento dela, porque ainda está um pouco obscuro. Pode, muitas vezes, ser fatores socioambientais, nutricionais, hormonais, psicológicos. Tudo envolvido. Um monte de coisa envolvida, mas não se tem ainda uma razão específica do motivo dessa desordem, que chama-se pica-malácia. Isso existe. E, olha, tem que procurar o médico. Só pra gente fechar, porque eu já estourei tudo que eu podia, que não podia, mas já contou aqui. É tão bom, né, bater papo com o doutor André, pra gente fechar. Limite, então, mínimo que a mulher pode engravidar, pode engordar e máximo em peso. Tabelinha? Vamos fechar com essa tabela, então, a última, só para ele falar o peso mínimo e o peso máximo. As meninas querem saber. Eu engordei 9 quilos em 40 semanas. Eu achei que foi bem adequado, me senti super bem, saí da maternidade de calça branca, porque isso era um desejo meu. Falei, não, vou sair de calça branca. Vamos lá, vamos colocar? Acho que eles estão... Aí. Então tá aqui, ó, gente, pra gente encerrar, pra ter ideia de peso. Então, geralmente, do peso total que a mãe ganha, o feto vai de 2.700 a 3.600. Claro, perfeito. Tem neném que nasce com mais peso, menos peso, sim, mas é uma média muito boa. Isso, líquido amniótico de 0,9 a 1,4 quilos, placenta 0,9 também 1,4. Só tem isso, placenta. Terrível. Agora que eu falei das alterações fisiológicas da mãe. A mãe tem aumento do volume sanguíneo de 1,6 a 1,8 quilos. Tá. Volume de líquido que fica extracelular, daqueles edema, 0,9 a 1,4. Crescimento do útero, que ele aumenta de 1,4 a 1,8. Olha. Aumento do volume das mamas, 0,7 a 0,9. Nossa. Depósito materno. Então, o tecido adiposo que a mãe acaba ganhando para ter reserva de 3,6 a 4,5. Isso aqui dá uma média, mais ou menos, se a gente for pegar, de 3,6, 4,5, dá de 9, 10 quilos, 11 quilos, mais ou menos, até uns 15 quilos. Tá, dá de 11 a... Isso em média, se a gente for fazer uma conta bem por cima. A gente pode dizer, então, que uma mulher na gravidez não pode engordar menos do que 7, 8 e mais do que 15. De uma maneira geral. A gente sempre fala que a mãe, quando ganha 11 quilos, 12 quilos, tá ótimo. Tá legal. Tá. Agora foi o que a gente falou, nós vamos fazer as contas e vamos acompanhar a mãe. Vamos acompanhar. Porque tem mãe que tem o feto menor, tem mãe que tem menos líquido, tem mãe que tem a placenta mais escassa, tem um útero um pouco menor, retém menos líquido. Então, assim, são variantes. Tá? Mas eu acho legal, a gente vai deixar essa tabela lá no site, gente, para quem quiser consultar, acho isso muito legal e muito importante, a outra tabela também, porque aí as mães já têm uma ideia, olha, então quando eu sair da maternidade vai ter saído tanto, a placenta sai mais tanto, aí o resto que sobrar é seu. O que sobrar, né, doutor André? O que sobrar ficou na conta. Fica na conta. Aí a gente tira depois. Mas obrigada mais uma vez, Carol. sempre um prazer bater papo com o doutor André Weinert, nutrólogo. Importantíssimo pensar aí nesse momento da gestação, ele explicou muito bem, então a cada trimestre, a conta que a gente pode fazer. Então, a Paty que perguntou que está grávida de gêmeos, Paty, então não vai comer por 3, mas você vai comer um pouquinho mais que uma que está grávida de 1. Isso, vai ser feito fetal, esse cálculo também de calorias. O mais importante, fazer isso com tranquilidade, né, doutor André, consultando o médico e viver esse momento mesmo, que é um momento de muita alegria, um momento muito importante aí para a vida do casal. Quem quiser entrar em contato com o doutor André, mandar perguntinha para ele está lá no Insta, @André_nutrólogo, @André_nutrólogo. Pode tirar todas as dúvidas que, com certeza, ele responde com muito carinho. E volta, hein? Logo mais ele estará de volta. Muito obrigada mais uma vez. Quero só ver você, hein? Tá quase, doutor André. Tá chegando.